Senhor, queridos. Amém? Vamos colocar de pé, por favor. Feche teus olhos. Comece a falar com o nosso Deus. O culto já começou. A adoração já começou. Você não precisa de uma equipe, de um ministro. Você não precisa de um pastor para prestar um culto ao Senhor. Abra teu coração. Queridos, abre teu coração. Fale com Ele. Fale o quanto você ama Ele. Aquilo que motiva, Pai, o nosso viver, Pai, aquilo que motiva o nosso caminhar, Pai, aquilo que motiva o nosso prosseguir, Pai, aquilo que motiva a nossa esperança, aquilo que motiva o nosso viver dia após dia, cada amanhecer. Pai, o fato de nós sermos filhos, o fato de nós termos promessas, o fato de nós não sermos deste mundo, o fato de nós sermos escolhidos pelo Senhor. Pai, eu não sei os outros, oh Pai, eu não sei os demais, mas nós somos uma igreja posicionada naquilo que o Senhor quer para nós. Pai, nós não abrimos mão dos teus princípios, Pai, nós não negociamos os teus valores. Nós queremos que o nosso coração esteja alinhado com aquilo que é do céu. Pai, nós não queremos negociar momentos de prazer, nós não queremos negociar momentos de carne,
vida, mas nós queremos viver aquilo que o Senhor tem de uma forma genuína, de uma forma verdadeira. Nós declaramos que nós dependemos da Tua palavra, que a Tua palavra é vida, que a Tua palavra é luz para os nossos caminhos. Pai, que a Tua palavra é o verbo, e que o Senhor é o verbo, e que o Senhor fez-se carne, e que o Senhor veio habitar entre nós. Nós declaramos pelo poder da Tua palavra as promessas que estão sobre nós. Nós vivemos pela Tua palavra, nós acreditamos na Tua palavra. A Tua palavra é quem nos dá esperança, a Tua palavra é quem nos norteia, a Tua palavra é quem nos dá destino, a Tua palavra é quem nos conduz. Pai, nós vivemos pela Tua palavra, porque ela é vida, porque ela aponta para o Cristo, porque ela revela o Cristo, porque ela mostra o Cristo, porque ela é a redenção, porque ela é a salvação, porque ela é o perdão dos nossos pecados, porque ela é a esperança da nossa carne, porque ela é a esperança da nossa vida, porque ela é a esperança da nossa família, porque ela é a esperança, Pai, porque ela é a nossa motivação, porque é ela que nos alegre, porque é ela que nos conduz. Ela, Pai, é a força que nós precisamos. Declaramos, ó Pai, a nossa fé em tudo aquilo que o Senhor tem, em tudo aquilo que o Senhor quer. Receba, Pai, esse culto. Não se trata de pessoas, Pai, não se trata de um ministério, Pai, não se trata de homens, se trata daquilo que nós estamos fazendo e de quem está neste lugar. Pai, se trata de quem está neste lugar, se trata daquele que está sentado, Pai, que está sentado no alto e sublime trono, que ao qual tem o seu Filho sentado à destra, e mesmo assim se importa com homens e mulheres pecadoras, e mesmo assim se faz presente, e mesmo assim nos cerca, nos envolve, nos reveste da glória, e mesmo assim nos introduz, nos ama, nos cuida, Pai, e mesmo assim tem compaixão, tem amor, tem salvação, tem perdão, e mesmo assim habita em nós, e mesmo assim está dentro de nós, e mesmo assim vai nos conduz. Tudo é pelo Senhor, tudo é para o Senhor, Deus. Tudo é pelo Senhor, e esse culto é para o Senhor. O Senhor é adorado neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Graça que
tempestade ouvi tua voz, teu nome me chamou você, pelo nome me chamou. Se entregue, se entregue. Sinta-se à vontade. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Tempestade ouvi tua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Sobre os pensamentos dele. Oh, seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. E a canção dele por você, alegria. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos.
são todos preciosos. Essa canção é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos
vontade, Deus. Sinta-se à vontade agora. A tumba vazia. O céu e a Mir também derrama a tua glória, pois ressuscitar. Ele é invencível.
a Ti que queremos entregar, Pai, toda essa nossa adoração. Que o Senhor receba, Pai. Que o Senhor receba, que o Senhor inale a nossa adoração. Que a nossa adoração seja agradável a Ti, Pai. Te louvamos e agradecemos por tudo, Pai. Obrigado por este momento, Senhor. Tu és santo, santo, santo és tu, Deus. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Poderoso esse nome é. Amém. Então repita assim comigo, diga: poderoso. Esse nome é. As crianças, vamos dividir. Amém. Glória a Deus, queridos. Que bom que você está aqui. Que bom que você adorou o nosso Pai. Sabe, nós não podemos ficar presos em 20, 30 minutos de adoração numa igreja. Você foi chamado para muito mais do que esses 30 minutos. Nós fomos chamados, queridos. Sabe, quando nós entendemos a posição que nós temos, que nós fomos chamados, quem nós somos, o que nós somos, o que foi confiado a cada um de nós, a importância que você tem, o valor que Deus te dá, quem você é no reino espiritual. Sabe, esse entendimento todo nos faz não só meditar, mas fazer uma análise das minhas motivações diárias de vida, do meu cronograma diário de vida, da minha correria diária de vida. Todos nós temos nossos afazeres, mas tem algo maior que tem que estar em evidência na nossa vida, queridos, que é o nosso propósito em Deus. Se isso não estiver muito claro, se isso não estiver evidente, às vezes nós estamos
correndo atrás do vento, é o que a Bíblia diz. E sabe, eu creio, queridos, eu creio com toda a força do meu coração que Deus está num tempo de despertar filhos que realmente querem, entendem, amam, que se disponibilizam para tudo aquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Amém. Abra comigo, por favor, Romanos 8, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Põe na NTLH também, por favor. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Ou seja, queridos, tem uma expectativa do mundo aguardando a manifestação dos filhos, não é dos servos, não é dos funcionários, mas é daqueles que entendem que são filhos de Deus. Sabe, queridos, e nós cremos que antes de Jesus retornar, buscar a sua igreja, essa manifestação que o mundo aguarda, essa resposta, queridos, é como se o mundo estivesse, a criação, quando eu falo mundo, eu falo toda a criação, é como se ela estivesse assistindo, aguardando, esperando os filhos de Deus se revelarem, sair do armário. Eu entendo dessa forma. E quando os filhos se revelam, ou para os filhos se revelarem, eles têm que entender quem eles são, o propósito pelo qual eles foram chamados, quem nós somos. Porque, querido, senão há uma mistura, sabe? Quem que é filho e quem que não é? Porque às vezes a gente olha simplesmente como o fato de vir na igreja, o fato de eu crer, o fato de eu me considerar cristão. E Deus tem nos dado uma palavra nesse tempo, querido, muito forte, sobre nós gerarmos, sobre nós trazermos a existência, sobre nós sermos uma voz profética. É um tempo de Deus levantar os profetas dessa geração. E às vezes a gente acha profeta como algo tão distante, como algo tão longe, como algo tão assim, nossa, é uma pessoa que vai ter uma visão do futuro e aí vai falar. Queridos, a voz profética é muito mais simples, muito mais eficiente, muito mais forte do que isso. A voz profética é aquele ministério que Deus confiou aos seus filhos para trazer à existência aquilo que está escondido no céu. E isso está disponível para mim e para você. E eu creio nesse despertar, nesse tempo. Nós falamos um pouco sobre isso no culto passado. Se você veio, você sabe. Lá em Gênesis, na originalidade, Deus deu uma missão para o homem, falou, você precisa ser fecundo, você precisa multiplicar. E isso nós colocamos como sinônimos de gerar, uma missão. E também Deus deu uma palavra sobre sujeitar e dominar, que é uma palavra de autoridade, governo. E na suma daquilo que nós falamos é que Deus deu uma missão para nós, ali no Éden, para a humanidade, que é gerar e ter uma voz de governo, de autoridade. É como se Deus precisasse de nós, querido, para Ele poder fazer alguma coisa na terra. Quando Deus chegou e falou assim, Adão, dá um nome para todos os animais. Deus podia chegar e falar, Adão, essa é vaca, esse é macaco, esse aqui é isso. Mas Deus falou assim, não, Adão, você que vai fazer, eu estou te dando uma autoridade para você delegar algumas coisas na terra que cabe a você fazer. E até hoje, queridos, isso está sobre nós. Até hoje isso
é uma função, uma missão do nosso coração. Mas nós vimos que entrou o pecado e essa dificuldade de gerar, de trazer existência, foi algo comum na Bíblia. E eu falei sobre 7 mulheres, de dificuldade em gerar, que não conseguiam trazer à existência promessas, aquilo que Deus queria, mas que, quando elas trouxeram, e eu creio que essa dificuldade é para nos ensinar, quando elas geraram, elas conseguiram não só gerar aquilo que Deus havia prometido, mas como trazer à existência algo que todas elas mudou a geração, impactou aquele momento, trouxe uma tremenda transformação. E quando eu olho para a igreja hoje, vendo essa palavra sendo liberada, sabe, queridos, eu percebo que toda essa dificuldade de gerar é porque quando nós gerarmos aquilo que Deus quer para esse tempo, também vai impactar demais essa geração, essa cidade, as nossas casas, nosso trabalho, a nossa família, etc. Tem uma autoridade dada a você lá no Éden, disponibilizada a você lá no Éden. Tem uma missão confiada a nós, filhos, lá no Éden. E se nós não estivermos atentos, nós acabamos não gerando, acostumando com a esterilidade, acostumando com não trazer à existência o céu, sabe, a oração básica do Pai Nosso, quando a gente ora, venha o teu reino, faz aqui na terra. Queridos, você tem noção, a dimensão disso, daquilo que nós estamos orando? Faz aqui na terra como é aí no céu, sabe, o plano de governo, faz aqui na terra aquilo que o Senhor, às vezes a gente nem tem entendimento disso, mas quantas vezes nós oramos, clamamos isso, e para mim Deus quer trazer esse entendimento. Eu dei um tema, para essa palavra, eu sempre tenho muitos temas, mas o que ficou por último é reposicionando a mim e a você em autoridade. Então é nos reposicionando em autoridade quem realmente nós somos. Amém. E eu quero muito que você absorva tudo isso, porque, queridos, eu quero te ensinar. Eu, na verdade, tenho aprendido. Tem sido incrível esses dias, sabe? Quando nós já escutamos tantas vezes, queridos, Apocalipse 1, versículo 4, 5, 6, diz que pelo sangue de Jesus nós fomos feitos reinos e sacerdotes. Queridos, a posição pelo qual nós fomos feitos sacerdotes é uma posição de autoridade, é uma posição que Deus confiou a nós algo, e às vezes nós não vivemos como tal. Às vezes nós viemos, adoramos a Deus, louvamos, mas nós não entendemos a dimensão, aquilo que está disponível, aquilo que Deus espera de mim, de você, da igreja de Cristo, aquilo que Ele quer de nós. Eu creio muito que é um tempo de gerar, é um tempo de trazer a existência, é um tempo de profetizar. Amém, queridos? Você pode dizer assim: é tempo de gerar, é tempo de trazer a existência, é tempo de profetizar, é tempo de declarar. Eu creio, queridos, eu creio, e eu quero caminhar sobre isso. Por favor, 2 Coríntios 1, versículo 20. 2 Coríntios. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio.
que está falando esse texto, querido? Que Deus tem um monte de promessas para nós, que Ele já respaldou, que Ele já autorizou, que Ele já deu o sim e o amém. Sabe quando a gente ora e a pessoa concorda e fala, sim, é isso, amém. Queridos, tem promessa para mim e para você, que Deus já liberou lá no céu, o sim e o amém, e que às vezes nós não estamos vivendo. E às vezes, por que nós não estamos vivendo? O que está faltando para nós vivermos? Queridos, tem algumas coisas que nós temos que trazer à existência. Tem algumas coisas que já tem o sim e o amém de Deus, mas que eu e você precisamos gerar. Tem alguns decretos, algumas declarações que nós precisamos tomar posse e viver, porque vai ser o meio pelo qual eu vou acessar o sim e o amém que Deus já deu para mim e para você. Escute, querido, o que você decreta hoje, o que você profetiza, o que você gera hoje, vai transformar a sua realidade de amanhã, o seu destino de amanhã. Isso é extremamente importante você entender isso, porque aquilo que nós vamos viver amanhã, de repente está totalmente ligado àquilo que vai ser declarar, àquilo que vai ser um decreto seu hoje. Amém, queridos? Então diga assim: o que eu decreto hoje é uma realidade que eu vou viver amanhã. Os meus decretos, aquilo que eu gero, aquilo que eu profetizo, aquilo que eu libero, tem uma autoridade, um poder talvez de mudar um destino meu amanhã, queridos, daquilo que eu vou viver amanhã. E se você entende o poder que há nisso, a graça, a confiança de um Deus Todo-Poderoso que entregou isso a nós, quero te embasar isso para você entender mais claro. Queridos, eu tenho um texto que eu gosto muito, e que uma semana, uns 15 dias, eu comecei a entendê-lo diferente. Eu falei, meu Deus, como pode? E eu vou falar para você, e espero que você entenda diferente também, seja mais uma revelação de Deus para você. Vamos lembrar de Moisés? Moisés, ele tira o povo escolhido, o povo amado, o povo separado, liberta o povo. Eles vivem 40 anos, caminham 40 anos no deserto, mas eles caminham no deserto porque eles têm uma promessa, amém? Sim ou não? Tinha uma promessa, não tinha? Deus falou assim, tira o meu povo que eu vou dar uma terra, eu vou levar eles para um lugar especial. Então, queridos, havia uma promessa, havia algo separado para eles. E Moisés leva esse povo, e você sabe, esse povo passa o Rio Jordão, e agora eles entram na promessa. Moisés já não é mais vivo, então assume Josué, e Josué agora está com a incumbência de fazer esse povo desfrutar, receber as promessas que Deus tinha para aquele povo. Mas Josué estava inseguro. Querido, você acredita que Deus tem promessa para mim e para você? Eu acredito muito. Da mesma forma que Deus tinha promessa para esse povo, Deus também tem promessa para mim e para você. Só que aquele povo chegou lá, viu a terra, mas não era automático usufruir dessa promessa. Eles tiveram lutas, eles tiveram batalhas, ou seja, eles tiveram que conquistar. E aonde eu quero chegar? Josué 1, versículo 8, por favor, meninos. Quando Josué estava inseguro, quando Josué estava com medo, Deus revelou um princípio para conseguir acessar essas promessas. Escute bem, Deus revelou um ensinamento. Deus ensinou como Josué iria fazer para que ele pudesse não só conquistar, vencer, mas usufruir disso. E ele disse: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite,
para que tenha cuidados de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem. Queridos, eu sempre li isso, já preguei sobre isso, você já leu isso também. Mas eu sempre tive essa palavra, não cesses de falar, desse livro, como se fosse algo assim. Talvez ele tivesse que falar da palavra de Deus para evangelizar, para ensinar o povo, e não está errado. Evangelizar não, porque ele entrou para matar todo mundo, era guerra, era destruição. Acho que ele não usou muita palavra. E lembrando que nesse tempo, querido, nós tínhamos só um pedacinho da palavra. Nós só tínhamos aquilo que era o Pentateuco, né? Aquilo que Moisés declarou. Mas dentro daquilo que Moisés já tinha escrito, determinado, a palavra que Deus deu para Josué é: se você quer prosperar, se você quer alcançar as suas promessas, não cesse de falar isso aqui, e medita nela dia e noite. E aqui que eu quero trazer essa palavra. A palavra meditar aqui no original é Hagar, com H. Eu vou trazer o real significado, dicionário para você, da palavra Hagar. Significa proferir, meditar, tá? Meditar no original hebraico, Hagar, que significa proferir, murmurar, balbuciar, emitir um som, até gemer ou rosnar. Ou seja, a palavra meditar ali era falar, era produzir um som. Às vezes a gente acha, quando a gente lê hoje, meditar é: nossa, eu vou pegar a palavra e vou ficar lá. Assim, né? Mas, no sentido, queridos, original, era emitir som, era falar alguma coisa, era produzir algo, era declarar algo. O que Deus estava querendo ensinar para Josué nisso tudo? E aonde eu quero falar, queridos? É que quando eu entendo o poder que há na palavra e o decreto da palavra pela minha boca, eu entendo que promessas são alcançadas. Eu entendo que portas se abrem para aquilo que Deus quer para mim. Eu entendo que aquilo que Deus já prometeu, promessas que às vezes está lá na frente, mas quando eu não cesso, não paro de declarar a palavra de Deus, o poder que há na palavra de Deus, então o fato de eu declarar a palavra de Deus vai fazer gerar aquilo que Deus tem para mim. Entenda, queridos, tudo é pela palavra. Deus falou assim, ó, o mundo estava sem forma, haja, e houve. Jesus chegou, o mar estava na tempestade, aquieta-te, e acalmou. A palavra fala, queridos, que Jesus era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, no princípio Jesus estava lá, e pelo verbo tudo se fez. Então quando eu entendo o poder que há na declaração da palavra, eu posso crer que eu vou gerar, eu vou trazer a existência, eu vou manifestar tudo aquilo que Deus tem para mim. Então o princípio que Deus falou para Josué: Josué, você quer prosperar em tudo, você quer ser bem sucedido, então não cesse de declarar a minha palavra. Hoje eu olho para os muçulmanos, eu entendo porque eles pegam uma Bíblia e ficam assim, e batendo lá naquele muro, e sei lá o que eles estão falando ali, porque eu não entendo nada, né? Mas eu sei que eles estão falando. Sabe o que eles aprenderam? Isso, a importância de declarar. Qual que é o problema para mim? É que eles declaram sem um entendimento do Cristo, que é o verbo que faz toda a diferença. Agora, por que, imagina uma igreja que entende o poder do Cristo, que é o verbo, que é a palavra, que habitou entre nós, que se fez carne, que é vida, que é a libertação, que é a verdade, e que se nós conhecermos ela, nós verdadeiramente seremos livres. E
se nós declarássemos esse poder, essa autoridade, as promessas, tudo aquilo em declarações, em decretos de autoridade baseado naquilo que está escrito, o quanto nós não geraríamos, traríamos à existência promessas escondidas que estão lá e que ainda nós não acessamos. Amém, queridos? Queridos, olha como é sério. O salmista, Salmo 1, o salmista fala a mesma coisa. Bem-aventurado é o homem que não se assenta no conselho dos ímpios, não caminha no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está em meditar, o mesmo Hagá, na minha palavra, de dia e de noite. Queridos, o meditar é não cessar de falar, é dia e noite estar proclamando, é dia e noite estar declarando a palavra, é dia e noite estar pegando aquele texto que é vida, que é verdade, que é o próprio Cristo, e falar assim: ó, eu trago à existência essa palavra, eu trago à existência esse salmo, eu trago à existência essa palavra que esse profeta falou, eu trago à existência isso, e você começar a declarar aquela palavra. E olha o que ele fala: esse cara que faz isso, ele é comparado a uma árvore, que as suas raízes vão lá no riacho, devido tempo dá o seu fruto, as suas folhas não secam, e tudo quanto ele fizer prosperará. Queridos, exatamente a mesma coisa. Amém? Vocês estão me entendendo, queridos? Isso era só a introdução para você entender onde eu quero chegar. Agora eu vou começar a pregar. Da mesma forma que o povo tinha uma promessa na terra prometida, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos salvos. Mas Deus libera promessas, Deus libera presentes, Deus libera dons, Deus libera, querido, uma infinidade de tesouros que estão escondidos no céu, para mim e para você. Então, o aceitar a Cristo é o primeiro passo de uma caminhada de conquista. E como que eu conquisto essas promessas? E é isso que eu quero trazer. Se você entender isso, queridos, assim como o juiz Josué, assim como o Salmo falou, o salmista, eu declaro essas promessas meditando o que é isso? É não parando de declarar, de falar, de acessar essas autoridades que a Bíblia tem disponível para mim. E quando eu não paro de falar, eu vou produzir, trazer esse céu que está lá, aqui para a minha vida, e vai mudar meu destino, vai mudar tudo aquilo que eu sou, e a sua casa, a sua família, a sua igreja, a sua liderança, e a sua cidade, o seu estado, e a sua nação, e etc. Amém? Mas eu quero trazer isso na prática. Quais são os passos então? Por isso que eu falei que eu começo a pregar agora. Quais são os passos? Como que eu posso gerar? Como que eu posso trazer a existência? Como que eu posso declarar? O que eu preciso para entender, para eu fazer decretos bíblicos de Deus? Como que eu posso trazer e aplicar isso no meu dia a dia? Primeiro, você precisa saber quem que você é. Repita assim: eu preciso saber quem eu sou. Queridos, eu coloquei em primeiro porque não tem como. 1 João capítulo 3, versículo 1, por favor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? E de fato somos. Por essa razão o mundo não nos conhece. Querido, o mundo não te conhece. Por eu e você sermos chamados filhos de Deus, o mundo não bate com a gente. Sabe, positivo com negativo, que se repelem. O mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus.
E continua. Deixa eu trazer isso aqui para você. Queridos, nós temos que entender o lugar que nós vivemos, quem nós somos, o que nós somos chamados, a real importância disso. Queridos, um decreto só é verdadeiro, só se cumpre se vier de uma pessoa que sabe o lugar que ele ocupa. Vou te dar um exemplo. A gente poderia fazer um decreto de assim, gente, todo mundo vai precisar voltar a usar máscara. Não vai. Por quê? Quem que eu sou no meio do meia dúzia? Mas se o nosso prefeito, baseado numa palavra do governador, que baseado numa palavra do presidente, falar assim, nós precisamos voltar a usar máscara, está amarrado em nome de Jesus, não vamos precisar nunca mais, em nome de Jesus, querido, é só um exemplo. Mas por quê? Porque ele carrega uma posição de autoridade diferente. Vocês entendem isso, querido? Sim ou não? Ficou fácil de entender, não ficou? Agora, perceba, querido, que nós somos chamados de filhos de Deus. E que decretos só podem fazer quem tem esse DNA real, quem tem essa posição de governo, quem tem essa autoridade. Por favor, Romanos 8, versículo 29. Porquanto ao que de antemão conheceu, achou? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Vamos devagar, para nós entendermos isso. Querido, Deus nos escolheu, Deus nos chamou, nos predestinou, para nós sermos a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quem que são os irmãos desse primogênito? Eu e você. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala, é você. Não, querido, fala com fé, é você. Queridos, nem vou ler mais, escute aqui, entenda isso. O que Paulo estava querendo escrever para os Romanos era assim, igreja, Deus nos escolheu, nos chamou, nos predestinou lá atrás, entendeu? Para nós sermos a imagem, para nós termos o mesmo DNA, para nós vivermos aquilo que Cristo é, para nós vivermos a imagem e a semelhança dEle. E mais, Ele é o primogênito. Queridos, o primogênito é o filho mais velho. Se Ele é o filho mais velho, eu e você, nós somos irmãos. Se nós somos irmãos, nós temos o mesmo Pai. Eu vou repetir, querido, se Jesus é meu irmão mais velho, e eu e você somos os irmãos, quer dizer que nós temos o mesmo Pai. Se eu tenho o mesmo Pai que Jesus, eu também tenho um DNA real. Por isso que Ele falou lá em Apocalipse 1:4, eu constituí vocês reinos e sacerdotes, eu constituí vocês embaixadores, eu coloquei uma posição de autoridade e governo, eu enxertei vocês numa descendência de Abraão, eu peguei vocês que não eram nada e coloquei agora debaixo de uma promessa por causa de um primogênito. Então, quando eu e você entendemos a posição pelo qual nós ocupamos, que eu tenho um DNA real de príncipe, de princesa, de autoridade, de governo, a forma como eu decreto e declaro muda todas as coisas. Você não é um ninguém. Não, queridos. Você tem um DNA do mesmo Abba, do mesmo Pai, do primogênito de muitos irmãos, que está dentro de você. Então, queridos, nós não entendemos isso. Mas a todos quantos o receberam, aqueles que já o receberam, se você ainda não recebeu, pode ser hoje, em nome de Jesus, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Sabe, querido, essa posição de filhos nós não vamos conseguir trazer um decreto, nós vamos conseguir trazer a verdade se nós temos dúvida da paternidade de Deus sobre nós, de quem nós somos.
Queridos, qual foi a missão de Jesus? Vamos raciocinar como igreja. Eu e você aqui. Jesus veio na terra para muitas coisas. Mas se eu perguntasse para você, o que Jesus veio fazer na terra? Talvez você levantasse sua mão e me respondesse: Ele veio nos salvar, perdoar os nossos pecados. Eu ia falar, sim, mas não só isso. Porque se Jesus viesse simplesmente para nos salvar e perdoar nossos pecados, Ele poderia vir com 30 anos, morrer na cruz, ressuscitar e falar: está cumprido, está pago, não tem mais dívida, está perdoado, fui para o céu, destra, destra do Pai. Mas Ele ainda resolveu voltar e ficar mais 40 dias, querido. Ele resolveu nascer de Maria. Então eu não posso crer que foi simplesmente para isso, se a gente pode chamar de simples isso. Mas Jesus veio sim para nos salvar, para nos perdoar, sim, mas não só por isso. Aí talvez você também, que é uma cara super crente, você fala assim: pastor, Ele veio para revelar o poder de Deus. E eu também vou falar sim. Mas também não só por isso, porque o Velho Testamento está cheio da manifestação do poder de Deus. O povo já sabia quem era o grande eu sou, o povo já sabia dos feitos, já tinha uma história dos profetas, de Moisés, de Elias, já caminhavam debaixo de algo sobrenatural de Deus. Então, na verdade, o que Jesus veio, queridos, na somatória disso tudo, porque eu não posso desprezar isso. Mas escute bem, Jesus veio para nos ensinar, mostrar talvez o atributo ou o nome que Deus mais gosta de ser chamado, que é Pai, que é Abba. Jesus veio para revelar um Deus desde pequeno, um Deus que se chama Pai, que o povo não conhecia. Jesus veio nos ensinar a sermos filhos, a entender uma identidade de filho. Nós aprendemos muito com a morte de Jesus, mas nós aprendemos muito com a vida de Jesus, porque tudo Ele falava: eu vim para testificar o meu Pai, para mostrar o meu Pai, eu vim para fazer aquilo que meu Pai pediu que eu fizesse, eu vim para revelar o Pai. Se você conhecer a mim, você vai conhecer o Pai. Ou seja, queridos, a essência de Jesus na terra foi para mostrar essa identidade que eu e você temos que ter, que é ser filhos, embaixadores, e temos essa autoridade que o primogênito deixou para cada um de nós. Amém, queridos? E quando eu falo de decretos, de gerar, de trazer, queridos, nós somos o filho do Criador de todas as coisas. E o brasileiro, Deus deu algo, queridos, espetacular para o brasileiro, que é o poder de criar, que é a inteligência de criar. Eu vou falar uma frase que eu duvido que você nunca escutou ela. Agora a NASA vem. Não, agora a NASA vem ver o que esse fulano fez, o que o ciclano fez. Isso está no brasileiro. Sabe por quê? Porque nós temos uma criatividade, tem algo. Qual que é o nosso problema? Que nós usamos essa criatividade para sobreviver, para fazer aquilo que é para nós facilitar alguma coisa no nosso dia a dia. Imagina a gente trazer à existência, criar com essa sabedoria de Deus aquilo que o mundo precisa como resposta. Imagina uma igreja com uma autoridade do Criador, e nós como filhos, como príncipes, que temos esse DNA de criar respostas para essa geração, resposta para aqueles que precisam. E quando eu falo, queridos, não estou falando de coisas simplesmente físicas também, mas quantas promessas espirituais, quanta autoridade, quantos dons, quanta manifestação daquilo que nós ainda não imaginamos, não sonhamos, que os nossos olhos não viram, está disponível para nós acessarmos, e nós vamos acessarmos
declarando, meditando, falando a palavra, tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas o primeiro passo que eu dei é nós entendemos que realmente nós precisamos ser filhos. Amém? Amém, queridos? Talvez Deus te trouxe hoje aqui só para cochichar no teu ouvido e falar assim: cara, você é meu filho, você é minha filha. Eu não abro mão de você, eu te escolhi, eu te separei, eu acredito em você, naquilo que você tem, naquilo que teu coração carrega. Eu coloquei isso, essa essência em você. Amém, queridos? Segundo passo. Eu não posso declarar simplesmente aquilo que eu acho. Eu tenho que descobrir o que está no coração do Pai. Diga, descobrir o que está no coração de Deus. Queridos, o decreto ou declaração, ou trazer à existência, ou gerar, não é simplesmente algo que eu vou fazer para os meus prazeres. Nossa, eu vi um carro novo, eu declaro, eu decreto, eu vou trazer à existência, esse carro agora é meu. Esses somos nós, queridos. Esses somos nós. Entendeu? A gente claro que Deus sabe, a Bíblia fala assim, ó, se o filho pede pão, o pai não dá uma pedra, quanto mais o Pai que está nos céus. Queridos, mas nós temos que entender aquilo que está no coração de Deus. Nós temos que entender aquilo que Deus quer. A nossa declaração, os nossos decretos têm que estar alinhados com aquilo que a Bíblia diz. Nós só vamos trazer a existência quando nós entendemos ou alinhamos com aquilo que Deus já deu, o sim e o amém. Por isso que é importante nós buscarmos essa intimidade. Pastor, como que eu sei isso? Querido, pelo Espírito Santo que testifica dentro do meu espírito e pela própria palavra de Deus. Por isso que uma vida de intimidade vai me levar a conhecer aquilo que Deus quer. E quando eu conheço aquilo que Deus quer, eu alinho com Ele. Então eu decreto aquilo que Deus quer, baseado naquilo que eu estou falando. E aí eu trago à existência tudo aquilo que está no céu escondido. Eu trago uma realidade de vida. Amém? Então é importante, queridos, é importante eu estar conhecendo, eu estar vivendo, buscando essa intimidade com Deus. Lembra de Ezequiel? Exemplo para você disso que eu estou falando. Ezequiel 37 fala do vale de ossos secos. Deus pega e leva Ezequiel para aquele vale, e nós já falamos tantas vezes sobre isso, e nós já nos reportamos para esse lugar. E quando ele chega lá, imagina a cena, querido, porque às vezes a gente não imagina muito bem isso não. A gente está numa igreja, bonitinho, todo mundo cheiroso, gostoso, ar-condicionado. Mas eu imagino Deus pegando, transportando Ezequiel numa visão. A hora que Ezequiel chegou lá, ele falou assim: Pai do céu, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? O que o Senhor me trouxe aqui? Queridos, para mim era um lugar feio, de morte, de cadáver, ossos secos, um lugar de pavor, de temor. Eu acho que ele estava assustado, eu acho que ele estava, meu Deus, que eu vim, por que meu Deus veio me trazer aqui? Sabe, era um lugar sem esperança, sem nada, um lugar de pavor. E Deus fala: Ezequiel, você está vendo? Não estou vendo nada, só ossos sequíssimos. Mas Deus fala: Ezequiel, você acredita que esses ossos podem reviver? Ezequiel fala: tu sabes. Então, depois você lê lá. Então Deus diz: filho do homem, profetiza, vento que vem dos quatro cantos sobra nesse lugar. E Deus fala um monte de coisa. A hora que Deus acaba de falar, Ezequiel que estava escrevendo, então eu levantei e comecei a declarar tudo aquilo que eu havia ouvido. Vento que vem dos quatro cantos, toca, vem sobre este lugar. E aí você conhece o resto da história. Por que eu estou te falando isso? Porque Ezequiel pegou a vontade do coração de Deus, escutou e ecoou,
falou, declarou aqui na terra. E quando eu pego a vontade de Deus e trago com aquilo que... Deus não poderia, queridos, simplesmente falar: Ezequiel, você crê? Então preste atenção, assista. E de repente começar. Não. Mas Ezequiel precisou declarar, Ezequiel precisou profetizar, porque essa autoridade de gerar está sobre a humanidade, sobre os filhos. Essa autoridade Deus confiou a mim e para você. Então é como se Deus precisasse de mim e você estarmos atentos com aquilo que Ele está falando, porque quando eu estou atento, eu escuto e eu declaro. Então, associado, alinhado a essas vontades, aquilo que eu declaro começa a trazer, fazer existência na minha vida. E aquilo que eu declaro hoje, que eu decreto hoje, pode mudar meu destino amanhã. Amém, queridos? Então é importante nós alinharmos, entendermos. Terceiro, muito parecido, mas é justamente isso: alinhe a sua visão com aquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Por que na palavra? Queridos, porque passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Querido, tudo vai se cumprir. Jesus estava entrando em Jerusalém e falou assim: ó, pega uma jumentinha lá, vai lá assim, assim, assim. Mas por quê? Para se cumprir a palavra que foi falada lá pelo profeta. Quantas vezes, querido, para se cumprir a palavra aconteceu isso, para se cumprir o que o profeta falou, aconteceu isso. Então, queridos, tudo aquilo que estava determinado na palavra vai se cumprir. Quando eu alinho e eu sei que está já declarado, respaldado na Bíblia, quando eu estou alinhado com isso, querido, a minha declaração, aquilo que eu profetizo, aquilo que eu declaro, se torna poderoso na terra. Amém? Quarto, decretos proféticos, trazer a existência, você profetizar, vários nomes, ok? Não é uma receita, não é uma fórmula. Ah, eu vi fulano fazer, então, igual eu vou pegar uma receita de bolo e vou também fazer isso aqui. É só ler esse texto com esse versículo e falar isso. Nada a ver, queridos. De novo, o decreto só funciona, só é verdade quando você entende quem você é, a posição pelo qual você ocupa. Mais uma vez, essa questão da paternidade, que você é filho, mas não só filho, queridos. É você entender que, como príncipe, você tem autoridade de governo. Deixa eu te dar um exemplo. Não tem nada a ver com o jeito que você fala, com a sua eloquência, com a sua didática, com o seu português, mas tem a ver com a posição que você ocupa em Deus. Vamos voltar para o mesmo exemplo. Vou pegar o presidente. Querido, se você pegar um presidente, ele faz um decreto. Nós já tivemos presidentes que são muito cultos, que falam extremamente bem. Já tivemos presidente que não sabe falar o português direito, que fala tudo errado. Mas ambos, se eles derem um decreto, está valendo, porque não é a forma como que eles falam, não é se falam bem, se falam mal, se é homem, se é mulher, mas é pela posição que eles ocupam. Então, queridos, às vezes tem muita gente que fala assim: ah, mas eu não sei nem falar, ah, mas eu não sei orar, não, querido, Deus não te chamou e não está preocupado com isso. Deus, Ele está preocupado com a posição que você ocupa, se você sabe quem você é. E quando você sabe, então esse decreto passa a ser verdade. Ou seja, não adianta você simplesmente falar assim: ó, não, eu fui lá na igreja, aprendi que eu tenho que falar igual um papagaio. Se fosse assim, né, querido, a gente ensinava para o papagaio, ele saía profetizando no nosso lugar. Amém? Estão entendendo, queridos? Amém? Efésios 2, só para te respaldar esse aqui. Efésios 2, versículo 6. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Quer dizer, é você entender
que quando você vai declarar algo, na tua cabeça, você está assim, ó, eu estou assentado nos lugares celestiais com Cristo. Não sei os outros, mas eu estou assentado nos lugares celestiais com Cristo. Eu tenho uma autoridade diferente, porque Deus me deu, porque eu estou assentado nos lugares celestiais com Cristo. Foi Cristo que falou, então eu me aproprio disso. Agora, às vezes, o diabo rouba verdades, e aí você não se acha digno. Por isso, a necessidade de nós estarmos conhecendo cada vez mais. Amém? Quinto, use o nome de Jesus. Filipenses 2, versículo 9. Queridos, não adianta fazer decretos sem usar o nome que está acima de todo nome. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, o nome de Jesus é que tem toda a autoridade. Não é porque você é bonitinho, não é porque você é assim e assado, não. É porque tem um nome que está acima de todo nome e que te respalda. Quando você está alinhado, quando você ouve, quando você sabe, aí você tem o sim e o amém dele. E se você tem o sim e o amém dele, então está tudo certo, as coisas acontecem. Presta atenção, vou te dar um exemplo claro. Meu sogro deve estar assistindo, Deus te abençoe, meu sogro, minha sogra. Ele está construindo uma obra, mas ele mora em São Paulo. E ele fez uma procuração para que eu pudesse resolver algumas coisas para ele aqui, para mim. Então pegou meus dados, mandou pelo correio, reconheceu firma lá, e hoje eu tenho uma procuração, pelo qual algumas coisas que eu tenho que fazer aqui, pela distância, eu faço no lugar dele. Então, eu tenho autoridade de resolver algumas coisas. Presta atenção, Jesus foi para o céu e te deu uma procuração, te habilitando aqui na terra, a você ser embaixador, representante, a você resolver algumas coisas, a você gerar algumas coisas, a você trazer algumas coisas, não, todas as coisas. É como se você, é você tendo uma procuração do Pai, Ele sendo teu avalista, falou assim, ó, eu te dei autoridade. Lucas 10, primeiro Mateus 28, versículo qual, hein? 18. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu, toda autoridade me foi, Lucas 10, 19. E eis aí vos dei, queridos, a procuração está na tua mão. Falou assim, ó, eu recebi, mas agora eu estou sentado aqui à destra, então vamos fazer o seguinte, procuração está aí, e eu preciso que vocês cumpram algo, eu preciso que vocês profetizem, eu preciso que vocês gerem, eu preciso que vocês tragam existência, porque essa função é de vocês. Lá no princípio, Deus já tinha colocado, sujeitar e dominar, e essa função de governo está sobre a minha igreja. Então, queridos, isso cabe a nós, e às vezes nós não entendemos a dimensão disso. E eu penso que esse tempo é um tempo de despertar, não só quem você é, mas a autoridade que você carrega. E se você sabe a autoridade que você carrega, você vai começar a declarar, trazer à existência coisas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua cidade, para a sua igreja, no qual você nunca imaginou, porque essa autoridade está sobre você. E isso é incrível. Verdades escondidas. Sexto, veja pelos olhos da fé aquilo que você tem criado, aquilo que você tem gerado, aquilo que você tem declarado.